Paz a todos, eu convido você nesse momento a parar um pouco e receber a palavra do Senhor como porção de Deus para a sua vida. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, se for possível, no Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 16 ao 26. João 14, 16 ao 26, diz assim a palavra do Senhor. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procedes, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, palavra do Senhor. Deus fala conosco através da palavra pregada. A Deus, prepara o coração, prepara a mente, prepare os ouvidos, enfim. Prepara essa pessoa que está agora a receber esta palavra. Espírito Santo, fala poderosamente ao coração de cada um que recebe esta palavra agora. Usa-me como instrumento da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar nesta oportunidade a promessa e o ministério do Espírito Santo a partir do ensino de Jesus. Ou seja, a partir de uma teologia bíblica, a partir do ensino do Mestre, Jesus. E a primeira coisa que eu quero destacar é que Jesus, ele promete o Consolador. Ele chama, enviarei outro Consolador, dá a entender que ele é o Consolador, ou seja, a presença de Jesus traz ânimo, de fato, traz ânimo e assim alegria, coragem, segurança para os discípulos, para a comunidade dos discípulos, para a igreja. E quando ele fala então de se ausentar, ele fala que enviaria então outro Consolador. Ou seja, ele dá a ideia de continuidade. Eu quero chamar a atenção para que você possa aprender sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, justamente para que você possa entender como ele age na nossa vida e através das nossas vidas. E aí, nós começamos percebendo o seguinte: Jesus diz que o Espírito Santo procede do Pai. E ele fala então, ele chama o Espírito Santo de Consolador, Espírito da Verdade, e encontramos nos versículos 16 e 17 de João 14. E aí eu quero destacar a primeira coisa. Jesus diz, não vos deixarei órfãos. Jesus tem o cuidado de dizer, olha, vocês não estarão sozinhos nessa empreitada. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Auxiliador, o Consolador, aquele que vai ajudar vocês, o Espírito Santo. É interessante que ele afirma que o Espírito Santo viria habitar em nós. Viria habitar nos discípulos, nos seus discípulos. O Mestre revela o mistério divino. Ele então deixa claro, ele fala o seguinte, que o mundo não conhece, nem pode ver o Espírito Santo. Ele diz, eu estou no Pai, e vós em mim.
Jesus anunciou aos discípulos que ele iria voltar para o Pai, mas que voltaria outra vez para habitar nos seus discípulos. Jesus e o Pai são um. O Espírito Santo que habita nos servos e servas do Senhor é o Pai e o Filho. Ou seja, procede do Pai e procede do Filho. Aqui aprendemos uma lição bíblica preciosa. O que aprendemos, pregador? Aprendemos o seguinte: aprendemos que o Pai é Deus, o Filho é Deus e que Deus é Espírito, como está registrado em João 4:24. E por causa da nossa fraqueza, Deus se revelou na história como Pai, como Filho e como Espírito Santo. O segundo destaque que eu quero fazer nessa ministração, na palavra de hoje, Jesus diz que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E aqui fica algo muito importante, uma advertência, ou eu diria um alerta, uma chamada, para que a gente preste atenção. Ele diz que aquele que o ama obedece os mandamentos. Ou seja, não dá para dizer que ama Jesus sem se comprometer com seus ensinos, sem se comprometer, então, com a sua vida, com a sua missão. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Se amarmos a Jesus e guardarmos os seus ensinos, aí então nós vamos entender o seguinte: nós entendemos que Jesus e o Pai virão fazer morada em nós. O Consolador virá quando Jesus for para o Pai, e aí Jesus sinalizava justamente a sua morte e ressurreição. Voltar para o Pai, voltar para os céus, e então a igreja receberia o Espírito. O Espírito é o próprio Deus na sua essência. Deus é Espírito. E é interessante observar que se Jesus não fosse, o Espírito Santo, o Consolador, não viria. E é justamente a vinda do Espírito Santo que traz a nós entendimento, é a ação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, na vida daquele que ouve essa palavra, que dá entendimento do Evangelho, que nos leva ao arrependimento dos nossos erros, da nossa incredulidade, e que nos chama para os braços do Pai Eterno, para o caminho da salvação, para perto de Jesus, para seguir a Jesus. É o Espírito Santo quem nos dá a conhecer Jesus, os seus ensinos e o plano de Deus para a nossa salvação. Há uma outra coisa que podemos destacar aqui, e quando nós percebemos que é o Espírito Santo que nos dá a conhecer todas as coisas, é o Espírito Santo que nos faz lembrar dos ensinos de Jesus, isso está em João 14, 23, 24 e 26. Nós destacamos ainda, percebemos em João, capítulo 15, versículos 26 e 27. Quando o Espírito da verdade vier, diz o nosso Mestre Jesus, dará testemunho de Jesus e os discípulos também testemunhará. João registra que quando o Espírito Santo vier, ele dará testemunho, ele falará de Jesus, ele revelará Jesus. Ele então capacitará os discípulos de Jesus a anunciar Jesus Cristo. Aqueles que ainda não tiveram encontro pessoal, aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Aqui cabe destacar 3 considerações. A primeira, para o Espírito Santo vir, Jesus teve que ir para junto do Pai. Em outro momento, no próprio Evangelho de João, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Há uma outra coisa que o Evangelho registra de João, é que um dos discípulos pede a Jesus: mostra-nos o Pai. Jesus diz: como você me pede para mostrar o Pai? Eu e o Pai somos um. Aquele que me vê, vê também o Pai. Ou seja, ele revela o mistério divino da Trindade, de que o Pai veio em forma de filho, ou seja, a pessoa do Filho executa o plano eterno do Pai, porque o Pai e o Filho são um, e o Espírito Santo, ou seja, a Trindade Santa, as 3 pessoas,
É um só Deus. Mas tem uma outra coisa, segunda consideração, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí vem a terceira consideração, o Espírito Santo convencerá do pecado, do erro, da incredulidade e nos chama ao caminho do arrependimento, da fé, ao caminho da salvação. O Espírito Santo convencerá, então, o mundo da justiça. Um justo, Jesus Cristo, morreu pelos injustos, pela humanidade, por todo aquele que nele crê. Do juízo, porque o príncipe desse mundo, Satanás, já está julgado. Aqui nós aprendemos então, como diz a palavra, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, em Romanos 8, 16 e 17. Nós aprendemos também aqui uma outra coisa importante, o Espírito Santo, ele intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26 e 27. E então é Ele então que nos capacita como herdeiros e co-herdeiros em Cristo da glória eterna. É o Espírito Santo, de fato, que nos dá a conhecer a vontade de Deus para nós. E assim nós aprendemos com João 16, de 1 a 11, que o Espírito Santo, ele, além de consolador, ele nos convence. Eu quero então encerrar a palavra falando sobre a terceira pessoa da Trindade, destacando o seguinte: o ministério do Espírito Santo, ele é marcado por consolação, como está em João 14, 16, 17 e versículo 26. Pelo convencimento, o papel do Espírito Santo é convencer. Quando você prega, quando eu prego, o meu papel, o seu papel como discípulo de Jesus, não é convencer as pessoas ou forçar as pessoas a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O nosso papel é ir de pregai. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Isso está em João 16, versículo 8. Há um outro destaque, há uma outra marca do ministério do Espírito Santo, testificação. Romanos 8, 16, 17. Ele fala ao nosso espírito, ele testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E aí, filhos por adoção. Uma outra marca do ministério do Espírito Santo é a intercessão. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele leva a Deus as nossas orações. Romanos 8, 26 e 27. Uma outra marca, o Espírito Santo, ele é o selo e é a garantia da nossa herança. Efésios 1, 13 e 14. O Espírito Santo, de fato, é Deus em ação no mundo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é aquele que nos capacita. O Espírito Santo, ele tem justamente as seguintes marcas no seu ministério: consolação, convencimento, testificação, intercessão, selo e garantia. Ou seja, o Espírito Santo, ele não veio para simplesmente provocar arrepios e experiências particulares. Teremos oportunidade em outros momentos de estudar sobre dons e ministérios do Espírito Santo de Deus. Teremos oportunidade então de estudar um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Nesse momento, nós estamos estudando sobre a promessa e o ministério do Espírito Santo a partir do ensino de Jesus, que fala do Espírito Santo como consolador, como, de fato, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E numa compreensão bíblica neotestamentária, ou seja, olhando para o Novo Testamento de uma forma mais ampla, olhando então para o ministério do Espírito Santo de uma forma mais ampla, nós então podemos resumir e concluir a mensagem de hoje. Que o Espírito Santo prometido por Jesus, condicionado à sua volta aos céus, ou seja, ele seria enviado como foi no dia de Pentecostes, depois que Jesus morresse, ressuscitasse e fosse assunto aos céus, voltasse para os céus. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo é Deus, porque Deus é Espírito. E Deus, ele na sua essência, ele veio até nós como a terceira pessoa da Trindade,
o Espírito Santo de Deus. Então perceba que o Espírito Santo de Deus, ele tem então marcas extraordinárias, claras e definidas no seu ministério. Consolação é o nosso auxiliador, o nosso ajudador. Convencimento, testificação, ele dá testemunho, intercessão, selo e garantia. Que Deus aplique ao seu coração esta palavra. Que você não venha desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que você não seja levado por ventos de doutrina. O Espírito Santo, ele tem um ministério enquanto terceira pessoa da Trindade. Consolador. Ele também convence. Ele intercede. Ele testifica. Ele sela. E ele garante a nossa herança na glória eterna. Fique na paz do Senhor. E que Deus, então, conceda a graça de você colher os frutos desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.